Senhor Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, senhores membros do Governo, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, senhores deputados. O último relatório que conhecemos em matéria de imigração dá-nos conta de cerca de 1 milhão de imigrantes em Portugal. 1 milhão de imigrantes legais, claro, porque não sabemos, à data de hoje, a quantidade de imigração ilegal que persiste no nosso país. Mas há alguns dados que sabemos já. 13,5% dos contribuintes são hoje estrangeiros em Portugal. Quase 20% dos partos que ocorrem em Portugal são estrangeiros. E os números em todos os serviços da administração pública, da saúde ou da justiça são hoje atingidos pela pressão migratória que Portugal decidiu acolher. Mas não só a imigração enquanto dado merece a nossa análise. 1/3 destes imigrantes estão, segundo o relatório, num patamar de pobreza. O patamar de pobreza a que o Partido Socialista vetou o país. Disseram aos imigrantes do mundo inteiro, sobretudo aos mais pobres, venham e não têm que pagar nada. Venham e têm aqui um terreno livre para fazer o que entenderem, para vos pagarmos subsídios e continuarmos a pagar o que entenderem. E hoje vivem muitos em tendas, como sem-abrigo, em estações de comboio ou de metro. É o retrato da imigração socialista num país cada vez mais pobre e cada vez mais desiludido com o Partido Socialista. À hora a que falamos nesta Câmara, os franceses aprovaram uma nova lei de imigração. A mesma que há anos o Chega pede para que este país possa, à semelhança das maiores democracias da União Europeia, controlar aqueles que chegam ao nosso território. O PS, com o apoio do PSD e da extrema-esquerda e da Iniciativa Liberal, fizeram precisamente o contrário. As portas abertas a toda a gente. O CEF desmantelado. Uma política de insegurança absolutamente estonteante que hoje os portugueses sentem em todas as terras de Portugal. PS e PSD têm um consenso sobre imigração. Hoje, pela primeira vez, os portugueses percebem que esse consenso sobre imigração é um erro grave, que tal como ocorreu na Bélgica, em França, na Alemanha e na Holanda, vai trazer consequências para nós e para os nossos filhos no futuro. Os sem-abrigo aumentaram 80%. A Europa e o mundo são sujeitos a um novo risco de terrorismo como nunca se viu na nossa história com o conflito israelo-árabe. E mesmo assim, o Parlamento português abre portas a todos os que provêm da sua origem no Médio Oriente ou do Indostão, admitindo, potenciando e aceitando que um dia os problemas serão para outros resolver. Não serão. E tudo o que ocorrer em Portugal, fruto de fronteiras inseguras, será apontado como responsabilidade à extrema-esquerda e ao centro político deste país. No último relatório dos Serviços de Informações, dava-se conta de que 1000 elementos do primeiro comando da capital operavam agora em Portugal. Sim, senhores deputados, aqueles que vocês permitiram que cá pusessem os pés, aqueles que vocês quiseram deixar entrar sem qualquer controle, são hoje uma ameaça para os nossos homens, mulheres e crianças e são hoje os maiores traficantes de droga da região de Lisboa. Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que nos traz aqui hoje versa também sobre a pressão desta imigração na saúde em Portugal. Os portugueses que nos estão a ver sabem bem daquilo que falam. Sabem o que é chegar a um centro de saúde e ele estar fechado. Sabem o que é não haver médico de família. Sabem o que é ter hospitais prometidos e nunca construídos. Mas sabem o que é, ao mesmo tempo que isso acontece, ver filhos de poderosos estrangeiros, por uma qualquer influência ou terceira mão que ninguém conhece, ter chegado ao Serviço Nacional de Saúde e ter obtido medicamentos de 4 milhões de euros. Quando há portugueses que não têm 4 euros para as suas consultas, há filhos de poderosos que têm 4 milhões para virem ser tratados a Portugal. Sim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi isto que o PS e o centro político conseguiram. Hoje veio-se a Portugal ter filhos. Não pague por eles, pague por vocês, meus caros portugueses. Pague por vocês que estão a pagar para que outros venham aqui ter os seus filhos e as suas crianças, para que outros venham aqui ter os seus medicamentos, para que outros venham aqui ter as suas consultas, quando a si, ao seu pai, à sua mãe e aos seus avós não lhes dão absolutamente nada e dão-lhes hospitais fechados e centros de saúde encerrados. É esse o debate que é preciso ter em Portugal.
Por toda a internet encontramos isto. Venham ter os vossos filhos a Portugal. Eles pagam. Eles. Saiba, caro português, quem são eles. São vocês, que trabalharam uma vida toda, para hoje andar a sustentar aqueles que querem vir a este país beneficiar única e exclusivamente dos seus serviços de saúde. No Algarve, em Castelo Branco, em Lisboa, no Porto ou em Setúbal. Homens e mulheres com posses vêm a Portugal obter tratamentos para o cancro e para o HIV, quando podiam bem pagá-los nos seus países de origem. Mas não, como diz o povo, os tontos, os parvos e os estúpidos somos nós que andamos a pagar para aqueles que tinham poder de pagar e não o querem fazer em Portugal.